E aí, lenda, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje falaremos sobre um conteúdo muito cobrado aí na Química Geral, tá certo? Eu sou o professor Erison Castro e estou aqui para auxiliá-lo ou ajudá-lo da melhor maneira possível. Então, se é a sua primeira vez neste canal e se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, ative as notificações e fique por dentro de todo o conteúdo disponibilizado por aqui. A sua inscrição é muito importante e isso ajudará bastante na divulgação do nosso trabalho, tá certo? Lembrando que aqui passo informações importantíssimas que normalmente você não vê na sala de aula, beleza? Então, dentro deste conceito de tabela periódica, falaremos sobre família ou grupo. A partir de hoje, você nunca mais irá esquecer como identificar uma família ou um grupo. Falaremos também sobre período, que é uma informação muito importante dentro da tabela periódica, beleza? Então, a partir de hoje, você nunca mais irá esquecer como identificar um período, beleza? E para finalizar, falaremos sobre as propriedades periódicas, que são características muito cobradas aí na hora da sua prova no seu vestibular, tá certo? Então segue aí as minhas mídias sociais, os links estarão na descrição deste vídeo e tire sua dúvida diretamente comigo, de preferência lá no Instagram. Então vamos para a parte principal do vídeo. Aqui temos algumas informações sobre a tabela periódica, então vamos verificar uma por uma. A tabela periódica é um dispositivo utilizado para organizar os elementos químicos. Temos 118 elementos na tabela periódica. Então, desse total, 92 são elementos encontrados na natureza, beleza? Os outros 26 são produzidos em laboratório, ou seja, produzidos artificialmente. Isso deu-se muito por conta dos estudos em volta dos elementos químicos e de excelentes cientistas. Eles também estão organizados em famílias, grupos e períodos, beleza? Então, sairemos daqui aprendendo o que é um grupo ou uma família e também períodos. Elementos diferentes apresentam propriedades periódicas semelhantes, ou seja, em um grupo ou em uma família, temos elementos diferentes, mas esses elementos eles apresentam propriedades periódicas semelhantes, e propriedades periódicas é um dos termos que abordaremos lá no final deste vídeo. Sobre a família ou o grupo, como identificar, é o que você vai aprender neste momento. Família ou grupo é um conjunto de elementos químicos, beleza? Os elementos de um grupo ou família apresentam diferentes números de camada eletrônica, beleza? Anota essa informação ou então baixa esse vídeo ou assiste quantas vezes você quiser. O número de camadas varia de 1 a 7, beleza? Então, em uma família, nós temos elementos com apenas uma camada. Porém, temos também elementos com até 7 camadas eletrônicas, beleza? Cada elemento de um mesmo grupo ou família apresenta o mesmo número de elétrons na camada de valência. Se você não lembra o que é a camada de valência, é a última camada da nossa estrutura atômica. Se você voltar aos vídeos anteriores, você verá que eu tenho um vídeo falando sobre a estrutura do átomo. E na tabela periódica temos 18 grupos no total. Temos aqui a nossa representação da tabela periódica dos elementos químicos, beleza? E já é possível verificarmos a denominação famílias ou grupos, representados por linhas verticais, beleza? Ó, se liga, fera! Temos aqui os alcalinos, temos os alcalinos terrosos, temos os calcogênios, temos os halogênios, temos os gases nobres, temos os lantanídeos e os actinídeos, beleza? Porém, cada grupo representado por cores específicas
representam uma família, beleza? E é exatamente sobre isso que falaremos a partir de agora. Bom, pegando aqui o nosso esboço da tabela periódica, é possível ver novamente os mesmos termos. Temos os metais alcalinos terrosos, os metais de transição, a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, a família dos calcogênios, a família dos halogênios, os gases nobres, os lantanídeos e os actinídeos, beleza? Então você já percebe que todos esses elementos que estão nesta sequência de cima para baixo, representado cada um por suas cores, eles pertencem à mesma família ou ao mesmo grupo. Você percebe aqui que o termo família se faz presente apenas a partir do grupo 13 até o grupo 15, beleza? Porém, cada espaço neste sentido de cima para baixo representa uma família, beleza? Ou um grupo. Então, de cima para baixo, nós temos os grupos ou famílias, beleza? Mas vamos verificar qual que é a denominação correta para usarmos o termo família. Você percebe aqui, ó, que nós temos o termo 1A, 2A, 3B, 4B, 5B e assim por diante até chegar à família 7A, beleza? Porém, o número 0, rapaziada, ele quase que não é utilizado, beleza? Mas o termo correto para representar aqui seria a família 8A, beleza? Então, lembre-se que depois do 7A vem o 8A. E esta família é a família dos gases nobres, beleza? Então, deixou-se de ser utilizado o termo família por este fato aqui, ó. Quando você chega aqui na família 8B, você percebe que tem uma sequência, beleza? Do 8 até o 10, onde você utiliza o termo 8B. Isso aqui costumava deixar os alunos muito confuso e com isso acabava se confundindo a nomenclatura, beleza? E saindo do 8B, você voltaria ao 1B, beleza? E depois continuaria para o 2B e assim pularia para o 3A. Ué, mas eu comecei com o 3B, cheguei ao 2B, por que eu pulei para o 3A? Então, esta transição costumava causar muita confusão, rapaziada. Então, por esse motivo, optou-se por utilizar o termo grupo, beleza? E olha aqui, ó, o grupo é este número representado na parte superior, o número inteiro, beleza? Então, lá nas informações, você verificou que nós temos 18 grupos. Então, se liga. Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4, 5, 6, 7, assim sucessivamente até chegarmos ao Grupo 18, ou família 8A, beleza? A família dos gases nobres. Tudo bem, rapaziada? Então se liga aí, lenda. Qual que é a jogada nesta parada de família? Eu mencionei anteriormente que elementos diferentes pertencem ao mesmo grupo, beleza? Então se liga, ó. Aqui no primeiro quadrado nós temos o hidrogênio, no segundo nós temos o lítio, no terceiro nós temos o sódio, beleza? E depois nós temos o potássio e assim sucessivamente até chegar ao frâncio, beleza? Estes elementos, eles são diferentes, porém eles fazem parte do mesmo grupo ou da mesma família. Mas por que eles estão aqui, cara? Lenda, é o seguinte. Se você olha aqui para o termo 1A, você deve considerar que todos esses elementos, eles apresentam na camada de valência apenas um elétron, beleza? Aqui na família 2A, todos os elementos desta família apresentam na camada de valência 2 elétrons, beleza? E assim sucessivamente, até chegar aqui ao grupo 13. Este cara aqui, ó, é diferente. Por que é diferente? Porque por ele apresentar
3 elétrons na camada de valência, ele tende a fazer algumas ligações químicas muito bizarras, beleza? Então, por essa razão, os elementos que apresentam características diferentes, eles tendem a ir aumentando o seu número de elétrons na camada de valência, beleza? Olha aqui, ó, quando você chega aqui nos halogênios, você vê a denominação 7A. 7A significa que eles apresentam na camada de valência 7 elétrons, beleza? Por isso que eles praticamente fazem apenas uma ligação, que é para completar 8 elétrons e assim seguir a regra do octeto, ou exatamente se comportar como um gás nobre, beleza? Então, rapaziada, por que que eles apresentam, são diferentes e apresentam um elétron, ou 2 elétrons, ou 3 elétrons na camada de valência? Isso você descobre verificando através da distribuição eletrônica utilizando o método do Linus Pauling, beleza? Mas por que que eles apresentam camadas eletrônicas diferentes? Beleza, olha aqui, ó. O hidrogênio ele está na parte superior porque ele apresenta apenas uma camada eletrônica, certo? O lítio está na parte abaixo, no segundo quadrado, porque ele apresenta 2 camadas eletrônicas. O sódio apresenta 3, o potássio apresenta 4 e assim por diante. O próximo apresenta 5, o próximo elemento apresenta 6 camadas e o frâncio, que é o último elemento desta família, apresenta 7 camadas eletrônicas, beleza? Lembra que eu mencionei que esses elementos podem ter camadas de 1 a 7, beleza? Porém, eles apresentam todos na última camada um elétron. Estes aqui dos metais alcalinos terrosos apresentam 2 elétrons e assim sucessivamente até você chegar aqui aos halogênios, beleza? E nós temos para finalizar os lantanídeos e os actinídeos. Por que que eles foram colocados aqui embaixo? Porque eles pertencem a este espaço aqui, ó, beleza? Só que ficaria muito grande inseri-los aqui, a tabela periódica não caberia em uma folha de papel. Então, optou-se por colocá-los aqui na parte inferior. Porém, eles apresentam as mesmas características dos outros elementos, das quais eles pertencem ao grupo e família, beleza? Então, novamente, rapaziada, sobre grupo e família, família é identificado aqui, ó, 1A, 2A, 3B, 4B, 5B. Isso aqui pouco é utilizado, mas você deve verificar, pode ser que o seu professor cobre, beleza? E você já está por dentro. Então, de cima para baixo, nós temos um grupo ou uma família, beleza? Ou seja, todos esses espaços de cima para baixo, da esquerda para a direita, representam um grupo ou uma família. E o grupo é representado por esse número aqui na parte superior, de onde nós temos do grupo 1 até ao grupo 18. Tudo bem, rapaziada? Então é isso, vamos para o próximo slide. Sobre os períodos, nós temos também as informações, tá certo? Então, são conjuntos de elementos químicos, beleza? Cada elemento de um mesmo período apresenta o mesmo número de camadas eletrônicas. Olha aí, rapaziada, isso aí é muito interessante. Se anteriormente nós tínhamos diferentes camadas eletrônicas, aqui nós temos o mesmo número de camadas eletrônicas para diferentes elementos químicos, beleza? Apresentam propriedades periódicas semelhantes. Propriedades periódicas falaremos lá no final do vídeo. Cada elemento apresenta na camada de valência diferentes números de elétrons. Olha aí, ó. Por eles apresentarem o mesmo número de camadas, já o número de elétrons costuma ser diferente, beleza? Na família ou no grupo, nós tínhamos números de elétrons iguais. Aqui, os números de elétrons eles são diferentes, beleza? Fica ligado nessa informação que ela é fundamental. Então, pegando a nossa representação sobre período, nós temos o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto, o sexto e o sétimo período. Beleza, rapaziada? Então, lenda, se liga.
Se na vertical nós tínhamos a família ou o grupo, na horizontal, de acordo com as setas que você consegue ver no seu monitor, nós temos os períodos, beleza? Então, da esquerda para a direita, do grupo 1 até o grupo 18, todos esses elementos, eles pertencem ao mesmo período, beleza? Mas por que eles pertencem ao mesmo período? Porque eles apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, beleza, rapaziada? Então, lenda, se liga. Se o primeiro quadrado é o do hidrogênio e ele tem apenas uma camada eletrônica, ele se enquadra no primeiro período. Se o lítio apresenta duas camadas eletrônicas, ele se enquadra no segundo período. Se o sódio apresenta três camadas eletrônicas, então ele se enquadra no terceiro período. E assim por diante vem o quarto período, o quinto período, o sexto e o sétimo período, beleza? Lembrando que todos esses elementos que estão nesta condição, eles pertencem ao mesmo período, porém o número de elétrons é diferente, beleza? Se liga aqui, ó. Imagina que aqui no segundo período nós temos dois elementos que apresentam duas camadas eletrônicas. O primeiro elemento, que é o lítio, ele apresenta um elétron na camada de valência, beleza? O segundo elemento, que eu não lembro qual que é o nome neste momento, ele apresenta dois elétrons na camada de valência, beleza? Por essa razão, eles apresentam essa diferença na quantidade de elétrons, mas eles apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Se liga, quando você chega aqui, ó, neste quadrado, você tem também elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, porém o número de elétrons é diferente, beleza? Então, este aqui apresenta quantidade de elétrons diferente deste, que é diferente deste daqui, que é diferente desse outro, e assim por diante, até você chegar neste elemento aqui, que todos esses elementos deste mesmo grupo, beleza? Deste mesmo grupo, eles apresentam 8 elétrons na camada de valência, beleza, rapaziada? Então é isso, lenda. Período está ligado à quantidade de camadas que esse elemento químico apresenta, beleza? Lembrando que todos esses elementos aqui, da esquerda para a direita, em um mesmo período, eles apresentam a mesma quantidade de camadas. Uma camada, duas camadas, três camadas, quatro camadas, 5, 6 até 7 camadas eletrônicas. E esta é a representação do nosso período, beleza? Então, só reforçando aqui a continuação do sexto período, é o termo que eu mencionei lá anteriormente, que são os lantanídeos e os actinídeos. Perceba que o azul ele apresenta 6 camadas eletrônicas, por isso que ele é a continuação do sexto período, beleza? Já a parte vermelha apresenta 7 camadas eletrônicas, por isso que ele é a continuação do sétimo período, beleza? E cada elemento aqui apresenta a mesma quantidade de camadas, porém diferentes números de elétrons. Os elétrons vão aumentando de acordo com que eles avançam em direção à parte direita da tabela periódica em um mesmo período, beleza, rapaziada? Então tá aí, a partir de hoje você nunca mais vai esquecer o que é um período, e ele está relacionado à quantidade de camadas eletrônicas, porém cada elemento apresenta diferentes números de elétrons. Chegando aqui na parte das propriedades periódicas, temos algumas propriedades que são fundamentais e você precisa conhecer, lenda. Então, a primeira propriedade periódica é o raio atômico, beleza? Então,
você precisa dominar pelo menos a parte de como acontece o aumento do raio atômico na tabela periódica, beleza? A segunda propriedade é a eletronegatividade, beleza? A eletronegatividade é muito frequente de ser cobrado nas provas de vestibular, e isso eu falo porque eu já vi, beleza? A terceira propriedade é a eletropositividade, beleza? Temos também a afinidade eletrônica, temos a energia de ionização, certo? Temos o ponto de fusão e temos também o ponto de ebulição, beleza? Então percebam que temos 7 propriedades eletrônicas, mas falaremos principalmente das 4 primeiras, tudo bem, rapaziada? Então vamos falar aqui sobre o raio atômico. O que é o raio atômico? Galera, você já percebeu que lá na tabela periódica nós temos os grupos, certo? E nós temos os períodos, tudo bem, rapaziada? Representado lá pelos quadrados, certo? Então se liga, no raio atômico nós temos duas setas que são fundamentais, beleza? Esta seta, ela significa que há um aumento do raio, beleza? Então se liga, se você tem um átomo, beleza, e você tem o núcleo desse átomo, o raio é a distância do núcleo até a camada de valência, beleza? Isto é o raio atômico. Então se liga, fera, o raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda. Observa aí a seta de aumento, olha aí, ó, aumenta da direita para a esquerda, isso no período, beleza? Então no período o raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda, beleza? E na família, olha aqui, ó, na família de cima para baixo, o raio atômico aumenta neste sentido, tudo bem, rapaziada? Então, para nunca mais esquecer, no período o raio atômico vem da esquerda para a direita e na família de cima para baixo, beleza? Apenas isso e você já matou o conceito de raio atômico. Porque normalmente, o que acontece nas provas? Os caras costumam colocar elementos de diferentes pontos da tabela periódica, certo? E ele pede para você identificar qual desses elementos eles apresentam o maior ou até mesmo o menor raio atômico, beleza? Então, por essa razão, você deve considerar que a seta da esquerda para a direita está relacionada ao período, certo? E a seta de cima para baixo está relacionado à família, beleza? Então, o aumento dá-se desses dois sentidos, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Nós temos o aumento do raio atômico, beleza? Já a eletronegatividade é o inverso do raio atômico. A eletronegatividade em uma família, olha aí, ó, em uma família aumenta de baixo para cima. Se liga, ó, de baixo para cima. Olha o sentido da seta aí, ó, beleza? E no período igual ao raio atômico, ele aumenta da esquerda para a direita, beleza? Então, rapaziada, elementos como o flúor que se encontram neste espaço aqui, ó, eles têm a maior eletronegatividade, beleza? Novamente, elemento como o flúor apresenta a maior eletronegatividade, porque a eletronegatividade é uma propriedade periódica que aumenta da esquerda para a direita e aumenta também de baixo para cima, beleza? Olha aqui, ó, se você pegar essa seta e trazer ela para cá, você vai ver que o flúor é este elemento, beleza? Só mais um detalhe, essas propriedades elas não colocam em evidência esses elementos pertencentes ao grupo 18, ao grupo dos gases nobres, tá? Eles são caras especiais, estáveis, então eles não se enquadram nessas categorias de propriedades periódicas, beleza?
Então, aqui no flúor, certo? Temos o limite da eletronegatividade, ó. Por que que a eletronegatividade está relacionada à camada de valência, beleza? Vamos pegar aqui o exemplo do flúor. O flúor, ele apresenta na camada de valência 7 elétrons, beleza? Vamos tentar desenhar aqui de forma breve 7 elétrons. 3, 4, 6, 7. Olha aqui. Cada riscado desse aqui, que deveria ser uma bola ou um ponto, representa um elétron. Por isso que ele efetua uma ligação e assim completam-se 8 elétrons. Então a eletronegatividade dá-se nesse ponto. Aquele elemento que apresenta até 7 elétrons na camada de valência, este é muito eletronegativo, beleza? Ou seja, é a capacidade de você receber elétrons, beleza? Então, eletronegatividade é a capacidade de você receber elétrons. Já a eletropositividade é o inverso da eletronegatividade, porém, ela é semelhante ao raio atômico, beleza? Então, se liga, ó. Se eu tenho o raio atômico aumentando da direita para a esquerda, eu tenho também a eletropositividade. E se eu tenho o raio atômico aumentando de cima para baixo, na família, eu tenho também a eletropositividade. Já a eletronegatividade é o inverso, né? Então, se a eletronegatividade é a capacidade em um elemento de receber elétrons, a eletropositividade é a capacidade desse elemento de doar elétrons, beleza? Ou seja, a eletropositividade doa elétrons, tudo bem? E se liga novamente, ó. Essas setas, elas são representadas de forma simples que você compreenda. Não importa qual que seja o ponto que esta seta está demarcando, beleza? Ela sempre estará representando o período, tudo bem? Não esqueça, seta como essa, da direita para a esquerda, representa o período, beleza? Ou seja, é como essa propriedade periódica ela vai aumentando ou diminuindo no período. E seta, assim como esta, de cima para baixo ou de baixo para cima, elas representam a família. Ó. Perceba que novamente o grupo 8, ou melhor, grupo 18, eles não entram nas características das propriedades eletrônicas, ou melhor, das propriedades periódicas, beleza? Então, afinal, o que é a eletropositividade? A eletropositividade é o inverso da eletronegatividade. Se eu tenho elementos que têm a capacidade de receber elétrons, na eletropositividade eu tenho elementos que têm a capacidade ou a facilidade em doar elétrons, beleza? Doar elétrons. Por quê? Olha só, esses caras aqui, ó, do grupo 1A, eles apresentam apenas um elétron na camada de valência. Então, é muito fácil ele doar este elétron e assim ele permanece estável com 8 elétrons, certo? Do que ele receber 7 elétrons, concorda? Então, a eletropositividade é a capacidade que um elemento químico tem em doar elétrons, beleza? E, novamente, no período, a eletropositividade aumenta da esquerda para a direita e, na família, ela aumenta de cima para baixo. Então, para finalizarmos, falaremos sobre a afinidade eletrônica, que é também semelhante à eletronegatividade, beleza? Se a eletronegatividade é a capacidade de um elemento químico receber elétrons, a afinidade eletrônica é a mesma coisa, beleza? E olha, se liga, a seta apontando novamente da esquerda para a direita, significa dizer que no período a afinidade eletrônica ela aumenta da esquerda para a direita e na família ela aumenta de cima para baixo, beleza, rapaziada? Então,
4 propriedades muito importantes que você precisa conhecer: raio atômico, certo? Anota essa informação. Eletronegatividade, eletropositividade e afinidade eletrônica, beleza, rapaziada? Então é isso, pessoal. Se você gostou deste vídeo, se eu conseguir te ajudar, deixa aí o seu like, beleza? Não custa nada. Ative as notificações, isso fortalece o nosso trabalho. Marque os seus amigos, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida e não esquece de me seguir nas redes sociais, beleza? Fiquem todos com Deus e valeu!